bem com você? Eu me chamo Giovana Wedertzato e hoje eu preparei uma aula pra gente de língua portuguesa, no tema de linguagem verbal e não verbal. Mas nessa aula a gente também vai aprender o que é uma linguagem mista. Por que, professora? Porque vocês vão ver ao decorrer da aula que a linguagem mista é a junção da linguagem verbal e não verbal. Então, vamos começar lá do início. O que é linguagem? Linguagem é um mecanismo que a gente usa para demonstrar o que a gente está sentindo, seja de uma beleza até mesmo um olhar, uma mensagem. Tem vários exemplos que a gente pode dar. Tipo, a gente vê a linguagem verbal, não verbal e a mista nas placas, nos semáforos, em vários lugares no nosso dia a dia. Ao decorrer dessa aula, a gente vai ver isso também. Aí eu vou dar uns exemplos pra gente de onde a gente consegue ver isso no nosso dia a dia. Vamos lá, o que é linguagem verbal? A linguagem verbal consiste no uso de palavras escritas ou faladas, como, por exemplo, numa receita de brigadeiro, num bilhete, num texto. Não precisa necessariamente ser de brigadeiro, mas aqui eu coloquei de brigadeiro. Mas como que a gente sabe que é uma linguagem verbal? Porque a gente precisa estar lendo para a gente entender. Como, por exemplo, a gente não saberia que nessa receita de brigadeiro, a gente precisa de uma lata de leite condensado se a gente não lesse a receita. A gente não saberia que o Carlos está chamando o Paulo para ir jogar futebol no campinho sábado de manhã se a gente não tivesse lido esse bilhete. E se a gente não lê esse texto do Pequeno Príncipe, a gente também não sabe do que se trata. Então a gente sempre tem que ler as linguagens verbais para entender o que se trata. Já a linguagem não verbal, como o próprio nome diz, não precisa de palavras para a gente entender do que se trata. Basta ter o comportamento, olhares, gestos e toques, que são linguagens não verbais. Como, por exemplo, nas tirinhas, nas placas, nos semáforos. Como que a gente entende essa tirinha se não tem se não tem a linguagem verbal? Aqui, o Chico Bento, ele quis gazear a aula e entrou na água para ele não precisar fazer a aula, porque ele falou: minha professora não vai entrar na água para me dar a aula, né? Mas a professora foi lá, vestiu a sua roupa de banho e deu a aula para ele mesmo assim. E a gente conseguiu entender essa tirinha sem ter nenhuma palavra. Isso é linguagem não verbal. Nas placas dos banheiros, são bem utilizadas as placas. A gente entende que o banheiro feminino é onde tem a menininha e o masculino é onde tem o homenzinho. E não precisa necessariamente ter escrito. Assim a gente pode fazer com semáforo, entre outras diversas coisas. Na linguagem mista, a gente tem a junção dos dois. Como, por exemplo, a gente vê bastante em quadrinhos. Ou nas placas dos restaurantes, dos hospitais ou qualquer loja de conveniência que a gente vá. Quando a moça vem lá limpando o chão, ela sempre deixa essa plaquinha. Mas vamos entender como que funciona a junção das duas? Aqui a gente pode começar lendo essa tirinha. Cebolinha em A vida é dura, que tal amaciar? Din-dom, din-dom. Aí a gente vê a Mônica aqui, tipo, o que é isso? Aí ela vê que é um amaciante e ela fala: opa, eu vou lavar o Sansão, né? Que o Sansão é o coelhinho dela. Ela lava ele bonitinho e estende ele lá. Desculpa. Quando ela já terminou de estender ele, aparece o Cebolinha falando: Mônica, baleia, saco de areia. A Mônica fica super brava e começa a correr atrás do Cebolinha com o Sansão. Depois dele ter levado os cascudos da Mônica, ele liga lá, falando: alô, Cuticute, eu quero fazer uma reclamação. O seu amaciante não é de verdade, não passa de uma farsa. Por quê? O que a gente consegue entender? Que
Cebolinha, ele comprou o amaciante para dar para Mônica, para quando ele atentasse ela, ele tomasse uns cascudos e fosse mais agradável, não doesse tanto, né? Mas a gente pode ver na tirinha que não adiantou muito. Aqui nessa placa tá escrito cuidado, em inglês e em português. E também tá escrito piso molhado, em inglês e em português. E também tem a placa aqui que demonstra uma pessoa escorregando. Então, a gente consegue entender das duas maneiras, da maneira não verbal, que é a placa, e da maneira verbal, que é escrito, que o piso está molhado, que é pra gente ter cuidado. E a junção dessas duas se torna a linguagem mista. Agora, pra gente ver se a gente pegou certinho, a gente vai fazer tipo uma atividade. Aqui, a gente pode dizer que a Maia queria comer um bolo de chocolate. Então, ela foi lá e pediu pra mãe dela. A mãe dela foi lá e achou uma receita de bolo de chocolate. Vamos ler essa receita pra gente entender o que tá precisando, o que a gente vai precisar dos ingredientes, porque ela é uma linguagem verbal. Se a gente não lê, a gente não consegue entender. Desculpa. Aqui, a gente precisa de 3 ovos, de meia xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara e meia de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de chocolate em pó, 1 colher de sopa de fermento e 1 pitada de sal. Então, a mãe da Maia viu que eles não tinham ovos. Então, eles precisaram ir lá no mercado. E é aqui que entra a parte que eu disse que a gente vê muitas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal e a mista, no nosso dia a dia. Começando pelo semáforo. Elas estavam andando na rua quando viu o semáforo fechado, elas tiveram que parar. Mas como que elas entenderam que tem que parar? Porque está vermelho. A gente consegue interpretar essa imagem que quando o sinal está vermelho, a gente não pode passar. Quando o sinal está amarelo, a gente tem que ficar em alerta, tem que tomar cuidado. Quando o sinal verde está no verde, a gente pode seguir o nosso trajeto tranquilamente. E como que a gente entende isso? Porque isso é uma linguagem não verbal. A gente não precisa necessariamente ter escritas do lado para a gente entender isso. Continuando o trajeto da Maia, ela parou numa placa de pare. Perdão. A placa de pare estava lá vermelhinha, bonitinha, escrita ali, pare. Então a mãe dela teve que parar com o carro. E como que a gente entende isso? Porque é uma linguagem verbal. Tá escrito isso. Se não tivesse escrito pare, a gente não entenderia. Esse exemplo aqui pode também estar no chão das ruas. Às vezes não tem essa placa em pé, mas tem sinalizado no chão, que também é uma linguagem verbal. Continuando, a mãe da Maia não viu essa placa lá e foi parar no lugar. Aí a Maia falou, mãe, aqui não pode parar. Mas como que a Maia descobriu isso? Porque ela viu a placa. E na placa estava, atenção, proibido estacionar. Estava um Ezinho com um proibido aqui no meio. E o que acontece? Essa aqui é uma linguagem mista. A gente tem tanto o sinal quanto a escrita. Aí a mãe da Maia falou, não, vamos continuar até achar um lugar que a gente consegue realmente parar. Aí a mãe da Maia andou um pouquinho e achou o supermercado, achou o estacionamento do supermercado que estava com essa placa. Aberto 24 horas, o desenho do estacionar sem o proibido e escrito estacione aqui. Então, a mãe da Maia olhou, estragou. Então, a mãe da Maia olhou lá, aí voltou, tudo certo. A mãe da Maia olhou e falou, opa, aqui eu posso estacionar, porque tem um desenho e não está proibido. Como que elas sabiam disso? Porque estava escrito e tinha um sinalzinho ali também. Então, isso é uma linguagem mista. Agora, a gente vai estar desenvolvendo uma atividade em quadrinhos, usando um dos tipos de linguagem que a gente aprendeu. Então, a gente vai se sentar aqui nos computadores e a gente vai fazer como esse trabalho. A gente vai fazer um trabalho em conjunto. A sala inteira vai dar as suas opiniões em qual a gente vai
em qual das linguagens a gente vai usar, porque a gente tem 3 opções: a linguagem mista, a linguagem verbal e a não verbal. E usando o site do Pixton, não sabemos, a gente vai conseguir fazer a nossa história em quadrinhos. E qualquer coisa, a professora está aqui para ajudar vocês. E assim a aula se encerra. Tchau!